Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos gravar um vídeo sobre a Constituição e esse vídeo é para o concurso da cidade de Verdejantes em Pernambuco. Então, saudar aí o Nordeste todo, né? Pernambuco, enfim, terra maravilhosa. E nós vamos fazer aqui em dois blocos. Hoje nós vamos começar, vamos falar da lei e vamos também colocar algumas questões importantes aí sobre os temas, tá bom? Então, se você não acompanha o canal, por favor, acompanhe o canal. A gente está sempre gravando vídeos aí, né? Então, concurso de Verdejantes, né? Nome bonito dessa cidade, né? Eu gostei desse nome, Verdejantes. Quem nasce em Verdejante é o que, gente? Opa, desculpa, eu entrei na tela errada. Agora sim, vamos lá. Concurso de verdejantes, auxiliar de professor, tá? Então, vamos lá, tá ok aqui a tela, arrumando. Então, o que nós vamos falar? Sobre essas leis aí, né? Então, a Constituição Federal, o artigo 6, 7, o inciso 25, sempre que é romano é inciso, tá? Quando é esse símbolo aqui é parágrafo. E vamos falar aqui também dos incisos, né, do artigo 24, do inciso 15 e do 203 e 208, tá? E aí depois a gente vai complementar aqui esses artigos. Vamos embora? Então, um abraço aí para todo mundo de Verdejantes. Foi até uma pessoa do canal aí que viu, aí se interessou por algumas aulas que tem no canal. Aí eu falei para ela, acho que eu vou fazer do concurso de Verdejantes. Aí fiz aqui a aula para vocês. De graça, sem nenhum custo, tá bom? Artigo 6, são direitos sociais. Então, o artigo 6 vai falar do quê? Direitos sociais. E é importante você estar atento quais são esses direitos. Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social. Olha, presta atenção nesse aqui, tá? Proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então é importante você saber quais são os direitos sociais. Alguns são muito tranquilos, né? Educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer. Ó, o lazer entra também, tá? Como direito social. Muita gente às vezes erra isso. Ah, lazer é direito social? Sim, lazer é direito social. Segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, como vocês estão fazendo um concurso de auxiliar de educação, é importante vocês estarem atentos a isso, e assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. E aí nós vamos para o artigo 7, depois nós já vamos fazer questões aqui, hein? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Aí ele pede o inciso 25. Lembra lá no comecinho, ó? Mostrei para vocês aqui, ó. Inciso 25, tá? Então o que acontece? O que é o inciso 25? Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creche pré-escola. E aqui vai uma dica super importante. Sempre que na legislação aparecer número, aparecer tempo, aparecer datas, prazos, muita atenção, porque as bancas gostam de cobrar demais isso. Então, o que diz lá o inciso 25? Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade em creche pré-escola. O que as bancas vão fazer? Vão trocar, vão colocar 6, 7, né, 4, e aí você já sabe, você vai ouvir minha voz na prova, 5 anos de idade em creches e pré-escola, que é a educação infantil, né? Educação infantil dividida em creche e pré-escola, tá? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Pergunta número 1. Conforme a Constituição da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa que não, olha aqui, ó, indique direitos sociais. O que acontece? Muitos alunos concurseiros, na hora da prova, eles leem muito rápido e aí às vezes não observa o não, ó. O que eu faço nas provas? Eu grifo aqui, ó,
bem grande. Não, eu faço um círculo aqui, uma seta, para lembrar. Porque olha, a educação, a saúde, a alimentação, a proteção à maternidade e à infância. O candidato desatento, que não viu não, ele já marca o A e quer pular para outra questão. Nunca faça isso, tá? Nunca faça isso. Sempre leia todas as alternativas. Por quê? Você, de repente, lendo uma outra alternativa, você vai perceber que você passou batido pelo não, tá? Então, cuidado, lê com calma, faça a prova, utilize bem o tempo. Então, ó, a gente sabe que educação, saúde, alimentação, proteção à maternidade e à infância é um direito social. Então, a A gente já descarta. A B, o plebiscito, o referendo, a iniciativa popular, nós vimos isso em direitos sociais? Não, né? Opa, então é a B. Aí eu marco B aqui. Calma, você vai até marcar B aqui, colocar uma setinha para indicar, mas você vai ler as outras para ter certeza que é a B. Nunca faça a prova, eu já achei a alternativa e pula. Calma, né? Vamos ver C, o trabalho, a moradia, o transporte, a assistência aos desamparados. Ok, isso também são direitos sociais. E olha D, o lazer, a segurança e a previdência social. Legal. Olha aqui, ó. Na A, na C e na D tem direitos sociais. Na B, não está na lei isso aqui, né? Não está lá na lei. Plebiscito, referendo, iniciativa popular. Isso tem na Constituição? Sim, tem, mas não como direito social. Então, se você marcou gabarito B, olha só, B de bola, você acertou, certo, gente? Vamos lá para a segunda. Olha como questões vão se repetindo. E por isso que é importante você fazer questões. Quanto mais questões você faz, melhor você se sai na prova. Então vamos lá. 2. Assinale a única alternativa que não contemple um direito social previsto na Constituição Federal. Aqui a banca nem colocou maiúsculo. Ó. Então o aluno desatento ele pode errar essa questão. Por isso, grifa lá, não contemple. Então, você não quer um direito social, certo? Então, o direito ao lazer, confere, nós já vimos. Direito à previdência social, confere. Direito à alimentação, confere. Direito à ampla defesa. A gente viu isso lá nos direitos sociais? Direito à ampla defesa? Não, né? Direito à educação, ok. Então, D de dado. Olha aqui, gente, ó. Questão fácil, tá vendo? Se você lembrar, ó, fazendo exercício aqui, ó, você está só reforçando direito ao lazer, previdência, alimentação, educação. No outro você já reforçou. Aí vai. É só ler a lei? Não, você faz exercício, lê a lei, vê o vídeo, aí você reforça os seus conceitos e vai bem na prova. Gabarito letra D. Vamos ver essa aqui, ó. 3, ó como as questões vão se repetindo, gente. Elas só vão mudando ali o formato, mas ó, é a mesma coisa, ó. São direitos sociais expressamente consignados na Constituição Federal vigente. A, são direitos. Então agora quer os direitos, né? Quer. Nós vimos duas que não, agora uma que quer. Então vamos lá. A, iniciativa popular de saúde? Não, né? Iniciativa popular não, né? Saúde sim, mas iniciativa popular não, então a A está fora. Alimentação e iniciativa popular? Alimentação sim, iniciativa popular a gente já viu que não. Lazer e assistência aos desamparados? Opa, essas duas têm. Então eu marco a C, eu marco aqui um asterisco aqui, né? Mas vou ler as outras para confirmar, gente. Porque muitas vezes as bancas fazem ali uma jogadinha e é preciso estar atento. Então, você vai confirmar. Será que é a C mesmo? Vamos confirmar, então. D, nacionalidade brasileira e previdência social. Previdência social, ok. Nacionalidade brasileira não está lá, né? Segurança e respeito aqui também não está lá. Então, confirmou a C que tem 2 direitos sociais expressamente consignados na Constituição Federal. Ah, essa aqui tem um, mas tem um que não tem. Então, está errado, tá? As outras também. Então, gente, o que nós marcamos aqui? Letra C, de casa, né? C de certo, tá vendo? É assim que a gente vai fazendo questões e vai acertando. Vamos ver essa aqui, ó. Questão número 4, uma questão um pouco maior.
de acordo com a Constituição Federal, é um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, a assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 4 anos de idade. Eu lembrei da aula do professor, ele falando, quando tem número, idade, prazo, tempo na lei, a gente precisa prestar atenção. Eu lembro que ele falou isso. E quando ele leu, ele falou alguma coisa lá da idade, né? Então, ó, aqui colocou 4 anos. B, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 6 anos de idade. Olha aqui, ó, só está mudando a idade, ó, que era 4, aqui é 6. Agora vamos ver. Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creche pré-escola. Aí você lembrou de mim. Falou, nossa, é 5. 5 anos, eu lembro dele falando, 5 anos, você não vai esquecer disso. Então, de acordo com a Constituição, é um direito dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria da sua condição social, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até os 5 anos de idade em creches e pré-escola. Você marca C aqui com certeza, C de certeza, você acerta. E a D? Olha aqui, a D fez a mesma coisa e colocou 7 anos de idade. É isso, ó, a banca tentando. Se o candidato não leu, né, não assistiu a aula, fica difícil. Ele vai falar, e agora? É 5, é 6, né? Fica ali pensando. Então, 5 anos aqui, ó, marcou letra C de certo, vai ser feliz porque acertou a questão, certo? Olha só, detalhe, ó, só trocou idade, hein? Por isso tem que ficar esperto. Mas você não vai esquecer que, nesse caso, 5 anos de idade em creches e pré-escola, tá? Gabarito letra C. Vamos para outro artigo. Fizemos ali 4 questões, né? Vocês viram como elas vão se repetindo. Vamos aqui ao artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre o 15, que é o que está no edital, proteção à infância e à juventude. Professor, mas tem um monte antes, né? Tem 14 incisos antes. Vai cair? Não, por quê? A banca especificou. No edital tá artigo 24, inciso 15, certo? Então a banca não vai poder cobrar o 13, o 12, o 11, o 10, né? Porque ela especificou o que ela quer. E aqui fala o seguinte, ó, a União, né, o governo federal, os estados aí, estado de Pernambuco, né, todos os estados aí, Distrito Federal, capital, Brasília, legislar concorrentemente, ou seja, todo mundo tem que fazer legislação, né? Eles concorrem, a União faz legislação, o Estado faz legislação, o Distrito Federal, claro que tem situações que uma não pode contradizer a outra, né? Mas são concorrentes ali, todas elas têm a obrigação de proteger a infância e a juventude. É isso que diz esse artigo. Então, tanto a União, quanto os estados, quanto o Distrito Federal, eles são ali, têm que garantir ali uma legislação que garanta a proteção à infância e à juventude. É tranquilo aqui, tá? Aqui eles podem trocar essa palavra concorrentemente, né, tentar, mas não é uma questão que costuma aparecer, não. Mas você fique atento aí, tá? Seção 4 da assistência social, né? O pessoal que vai trabalhar como auxiliar de educação, é importante conhecer aí essas questões da assistência social. Então vamos lá, artigo 203 da Constituição. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos, ou seja, o que é a Seguridade Social? Sua contribuição, né, que você faz quando você trabalha, né, todo mundo recolhe lá os impostos, vem aqueles descontos, é para o famoso INSS, ou seja, a pessoa teve um problema, né, para acudir, né, à Seguridade Social. E, mas eu não contribuo. Um morador de rua, por exemplo, ele não contribui, está sem trabalhar, está numa situação de vulnerabilidade, está morando na rua. Ele não tem assistência social? Claro que tem. Está escrito aqui, ó, independentemente de contribuição.
Então, uma dona de casa que não contribui também, por exemplo, também tem direito. E quais são os objetivos? Aí, gente, vem os famosos incisos. E as bancas adoram fazer questões com incisos, né? Que são esses números romanos aqui. E aí, quais são os objetivos? Isso você tem. O que eu recomendo, né? Nos direitos sociais, escreve um resuminho, né? Se você gosta de fazer aqueles. Tem gente que gosta de fazer mapa mental, né? Faz lá quais são os direitos, né? Faz uma listinha. Aqui também, ó, objetivos. Eu dou uma dica. Eu faço num papelzinho assim, bem pequeno, né? E eu levo no dia da prova. Ah, professor, para colar? Claro que não. Obviamente que não, você não vai fazer isso. Né? O que eu levo é para naquele período que eu estou esperando ali, né? Porque eu gosto de chegar um pouco cedo, tal. Aí eu fico ali, ó, eu fico só naquela estudada final ali, ó. Aqueles minutinhos ali são importantes, gente. O que eu já acertei de questão por causa disso, né? E alguns primeiros lugares que eu tirei foi por causa dessa estudadinha ali no final, porque a lei, gente, às vezes você esquece, você confunde algumas coisas, então é importante. Ali em cima da prova, você dá aquela lida lá, você fala, poxa, 5 anos, ó, já estava esquecendo disso. Aí você vai lendo, ali, olha, eu levo esse papelzinho, antes de entrar na prova eu destruo, né? Rasgo, jogo fora no lixinho lá, e aí vou tranquilo para a prova, tá? Bom, inciso 1, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Ou seja, proteção para todos, né? Família, maternidade, quando a criança, né, nasce, certo? A mãe também. Infância, certo? Adolescência e velhice. Proteção integral aqui, né? 2, o amparo às crianças e adolescentes carentes. Então, também é importante a assistência social. 3, a promoção da integração ao mercado de trabalho, né? Afinal, as pessoas precisam trabalhar, precisam ser inseridas aí nos mercados de trabalho. 4, a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Gente, olha, esse item é muito importante. E aí as pessoas falam assim, professor, eu já estudei no outro site que não se fala mais pessoas portadoras de deficiência. E aqui o senhor colocou aqui a lei, essa lei está atualizadíssima, gente, é tirada do site do Planalto, que é o mais indicado. Quando você vai estudar, aonde você vai buscar a lei? No site do Planalto, porque se tiver alguma atualização, está lá. Reabilitação das pessoas portadoras de deficiência, mas não fala hoje pessoa com deficiência. Sim, o termo correto hoje é pessoa com deficiência. Porém, a Constituição foi feita em 1988, ela tem várias atualizações, mas esse termo aqui, ó, não foi atualizado, né? Ou seja, o legislador ele tem que atualizar aqui, mas ele não atualizou. Então, o que, que vale? Vale o que está escrito aqui, né? A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Isso muda alguma coisa? Não, não muda nada. Né? Portadores de deficiência é pessoa com deficiência, tá ok. Mas a letra da lei ainda está com esse termo antigo. E se perguntar, vai perguntar com o termo antigo, porque tem candidato, né, que às vezes estuda demais, aí ele fala assim, não, é pessoa com deficiência, isso aqui está errado. Não está errado. Na Constituição ainda consta portadoras de deficiência. No ECA ainda consta portadoras de deficiência. Nas legislações mais recentes, já vem como pessoa com deficiência, tá? Então, muita atenção nisso. Eu tenho uma aula que eu explico isso lá na legislação, mas só para vocês saberem. 5. A garantia de um salário mínimo, ó, presta atenção nisso aqui, de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. Então, gente, se a pessoa ela não tem como se manter e ela é uma pessoa com deficiência, né, portadora de deficiência, usando o termo aqui que a Constituição ainda não atualizou, e ao idoso, ela tem direito a um salário mínimo. Vocês sabiam disso? Sim.
né, elas têm um direito a um salário mínimo para sua manutenção, né? Claro que elas têm que comprovar que elas não possuem meio de prover a própria manutenção ou tê-la provida por sua família. Então, se a família não consegue atender aquele idoso nem aquela pessoa com deficiência, ela tem direito a esse benefício, que é de um salário mínimo. Vamos lá! A5. A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, acabamos de ler isso. Um dos objetivos da assistência social previsto no artigo 203 da Constituição Federal é qual benefício? Aí está lá, A, aposentadoria por invalidez, B, benefício de renda vitalícia, C, aposentadoria por tempo de contribuição, e D, benefício de prestação continuada, e E, benefício eventual. Então, o que é esse benefício? Vamos olhar lá na lei. A lei falou aqui, ó, né, garantia de um salário mínimo, de benefício mensal, pessoa portadora que não comprove, tal, como dispuser a lei. E aqui está perguntando qual é esse benefício. É uma aposentadoria por invalidez? Não. É um benefício de renda vitalícia? Não. É uma aposentadoria por tempo de contribuição? Não, porque essas pessoas não contribuem, né? É um benefício eventual? Não. Como que a gente chama esse benefício? BPC. Não se esqueça disso. BPC. Benefício de prestação continuada. Esse é o nome desse benefício. Benefício de prestação continuada, gabarito letra D. É o famoso BPC, né? Ele é chamado assim, ó, conforme dispuser a lei. E ele ganhou este nome, BPC, tá? É esse salário aí mínimo, que é um benefício mensal para essa pessoa, tá? É o benefício de prestação continuada, o famoso BPC, certo? Gabarito letra D. 6. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à Seguridade Social, e tem por objetivos, olha aqui os objetivos, ó. Vendo que eu falei que cai objetivos. A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Opa, esse aqui eu gostei, hein? Vamos ver. B, a garantia do pagamento de aposentadoria aos idosos. C, a concessão de auxílio doença, salário maternidade e auxílio reclusão a quem preencher os requisitos legais para o recebimento do benefício. Falou isso lá naquele capítulo que nós vemos? Vemos, né? D, a proteção aos deficientes através da garantia da aposentadoria por invalidez. Falou lá em aposentadoria por invalidez? Não. O que nós vimos lá? A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. Eu até falei, proteção, né, integral. Olha aqui, letra A, 6. Olha aqui, ó. Gabarito, ó, o artigo 203 aqui, até repetir para vocês, olha aqui, ó, a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice, para você não esquecer, letra A de amor, gente, olha só, fácil aqui, hein? Tá vendo? Por isso que é importante ler a lei e fazer questões, para você ver como que as questões podem aparecer. Olha só, 7. Na Constituição Federal de 88, como um dos objetivos da política de assistência social, foi garantido um tipo de benefício da seguinte forma: um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência ou idoso que comprove não ter meio de prover a própria subsistência e nem tê-la provido por sua família. Esse benefício foi denominado, olha a questão repetindo aqui, gente. Olha a questão repetindo. A, salário mínimo de vulnerabilidade, SMV. B, benefício de prestação continuada, BPC. C, auxílio para pessoa com dependência, ABP. D, bolsa para pessoa com deficiência, BPD. Benefício em situação de vulnerabilidade, BSV. Você já viu essa questão, você lembrou do que eu falei. O que eu falei? BPC. BPC, benefício de prestação continuada, letra B de bola,
Gabarito letra B de bola. Professor, estou com uma dúvida. Porque lá no artigo 203, que o senhor mostrou aqui, né, não fala BPC, né? E realmente, gente, não fala BPC. Mas olha só, conforme dispuser a lei. Quando a Constituição foi feita, depois a lei, né, ela estabeleceu isso e criou esse benefício de prestação continuada. Então, essa é uma informação que eu estou dando para vocês. Pode ser que caia? Sei. Pode ser que a banca, depende da banca, tá? Mas se cair, você já sabe que é BPC, benefício de prestação continuada. Quando ele diz conforme a lei, é que depois estabeleceu, né, esse benefício. E aí, por exemplo, se você somente leu a lei, talvez você não conseguisse responder isso. É claro, se você tem um conhecimento de assistência social, trabalha com criança com deficiência, né, atua nessa área, você sabe e conhece o BPC, tá? Por isso, por que fala isso? Auxiliar de educação, escola. Se você tem alguma criança, né, ou algum adulto que você vê ali que tem relação com a escola e tem essa dificuldade, não consegue se manter, a família tem um problema social, ela pode procurar sim o CRAS da sua cidade, né, o Centro de Referência de Assistência Social, e pleitear, né, o benefício de prestação continuada, o BPC, desde que, né, ela atenda esse critério aqui, ó, não tenha meio de prover a sua própria subsistência e nem tê-la provida por sua família, tá? Então é o benefício de prestação continuada. Artigo 208, que fala da educação, e eu vou mostrar para vocês o que mais cai desse artigo. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... E aqui, gente, a minha dica, quando aparece número, quando aparece idade, preste atenção, marca no seu resumo, no seu caderno. Inciso 1, educação básica, obrigatória. O que é educação básica obrigatória? Educação básica, gente, é da pré-escola até o ensino médio. E ela é gratuita e dos 4 aos 17 anos de idade. Então, isso aqui você não pode esquecer. Eu vou martelar na tua cabeça. Dos 4 aos 17 anos de idade. Dos 4 aos 17 anos de idade. Na hora da prova, você vai ouvir minha voz. Você vai ouvir. Você está lá fazendo, aí cai essa pergunta do artigo 208. Aí o Fábio vai falar lá na sua orelha. Não esqueça, dos 4 aos 17 anos de idade, educação básica. E você não vai errar essa questão. É dos 4 aos 17 anos de idade. Tá? Assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Significa o quê? Se na idade dos 4 aos 17 você não teve acesso à educação por N motivos, você depois pode ter acesso, certo? Educação, ela é um direito de todos, tá? Segundo, inciso 2, não esqueçam, do 4 aos 17 anos de idade, educação básica obrigatória e gratuita. Inciso 2, progressiva universalização do ensino médio gratuito. Gente, as bancas colocam ensino superior, troca aqui, né? Coloca médio e superior. Não caia nessa pegadinha das bancas. É ensino médio gratuito, tá? Progressiva universalização do ensino médio. Isso foi dado pela Emenda Constitucional 1496, certo? 3. Atendimento educacional especializado, o famoso AE, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. O que as bancas gostam de fazer? Trocar essa palavra aqui, ó, colocar exclusivamente na rede regular de ensino. E aí o aluno, lendo ali naquela loucura, lendo a prova, né, ele tá tão... a mente dele já está lendo preferencialmente que ele nem percebe. Aí a banca troca para exclusivamente. Aí ele faz aquela leitura rápida, né? Correndo, nervoso lá. Aí ele não vê
que a banca trocou por exclusivamente para iludir o candidato, aí o candidato marca lá a alternativa achando que está certa e aí está errado. Aí lá fora, né, ele vai comentar com os amigos lá no artigo 208, você viu aquele inciso 3? Coloquei lá certinho. Aí tem sempre um estraga-prazer que vai falar assim, não, mas você não viu que estava escrito exclusivamente e que na lei está preferencialmente? Aí você fala, não acredito que eu errei isso. Não acredito que eu errei. Então você vai lembrar de mim. Você não vai errar porque você vai saber que atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência é preferencialmente na rede regular de ensino. É exclusivamente? Não, né? Não, é preferencialmente. 4. Educação infantil em creche e pré-escola. Educação infantil, creche e pré-escola. As crianças até 5 anos de idade. Não esqueça isso, ó, outra data importante. Creche e pré-escola até 5 anos de idade. Professor, tem uma dúvida. O senhor falou aqui 4 aos 17. E a creche? Que é antes? Creche não é obrigatória, gente. Educação básica obrigatória é da pré-escola, 4 anos de idade, até o ensino médio, né? 17 anos de idade. Então, dos 4 aos 17, educação básica obrigatória. Começa na pré-escola, termina no ensino médio. A creche, ela não é obrigatória. O pai, a mãe, não é obrigado a fazer matrícula em creche. Na pré-escola, a partir dos 4 anos, sim. Tá? Então, educação infantil em creche e pré-escola, as crianças até 5 anos de idade. Não esqueça isso. Ó, números importantes aqui e palavras, né, que eu falei aqui, que as bancas gostam de trocar. 5. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. 6. Oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Nunca esquecer isso aqui, gente. Adequado às condições do educando. Ou seja, o ensino noturno ele tem que ser de acordo com o aluno do noturno, né? Um aluno trabalhador, um aluno que não teve oportunidade de estudar na época, enfim. Tem várias questões aí. Então, tem que ser adequado a essas condições. 7. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica por meio de programas suplementares. Olha aqui, ó, suplementar. Vai suplementar o quê? Material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Cuidado, as bancas gostam de trocar assistência social, não é. Olha só, é suplementar de material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Professor, e se colocar aqui uniforme escolar, tá certo? Não, uniforme escolar não. Olha aqui, ó, programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. E o uniforme escolar? Não, uniforme escolar não entra aqui, tá? Uniforme escolar não entra aqui. Então, cuidado, que as bancas gostam de colocar isso. Ah, é porque a prefeitura dá uniforme escolar, certo? Aqui não entra nessa parte. A prefeitura não tem uma obrigação, vamos dizer assim, de dar uniforme escolar. Isso muitas prefeituras dão. Inclusive, você tem que diferenciar a verba que você vai usar lá da educação. Você não pode usar determinadas verbas. Mas, assim, os programas suplementares que estão estabelecidos na Constituição é material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Não é assistência social nesse caso, não esqueça o inciso 7, tá? As bancas vão colocar aqui, vão mudar essa palavra, vão colocar aqui uniforme escolar, vão trocar aqui por assistência social, e aí você tem que estar atento. Se mudar uma palavra aqui, o inciso está errado. Parágrafo 1, olha aqui, ó, isso agora é parágrafo. O acesso ao ensino obrigatório é gratuito e direito público subjetivo. O que é isso, professor? É um direito, gente, de todos. Direito público subjetivo é aquele direito que não pode contestar. Ninguém pode contestar o direito à educação. Ele é direito de todos, é um direito público subjetivo, sabe? Você não tem como abrir mão dele, né? Então, por exemplo, na pandemia, muitos pais falam assim, não vou mandar meu filho para a escola porque eu não acredito no ensino remoto e tal. Não existe essa possibilidade. Não existe, tá? Por quê? É uma obrigação, né? Então,
Todo mundo tem. Ah, mas eu não quero. Não tem querer aqui. Né? A Constituição determina, é uma obrigação, é um direito da criança. Né? Você não pode tirar esse direito. Ninguém pode tirar esse direito porque está na Constituição. Tá? Então é direito público subjetivo. Segundo parágrafo, o não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Ou seja, se um prefeito, se um governador não garantir o acesso a esse ensino obrigatório, ele pode responder aí, inclusive por improbidade administrativa, ser punido, enfim. Tá? Olha aqui, ó, importa a responsabilidade da autoridade competente, tá? Então, não é brincadeira, certo? Então vamos lá. Olha aqui, ó, questão da VUNESP, número 8. A Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 208, expressa que a educação básica é obrigatória e gratuita para pessoas com idade de 1 a 15 anos, B, 1 a 16 anos, C, 2 a 16 anos, D, 3 a 17 anos e E, 4 a 17 anos. Gente, isso aqui você não vai errar, tá? Você aí já marcou certo, eu tenho certeza que você já marcou certinho aí a alternativa, porque você não vai esquecer eu falando isso. Ensino, né? Educação básica é obrigatória e gratuita para pessoas com idade de 4 a 17 anos. Letra E de exato, né? Então você vai colocar aqui tranquilo. Isso você vai acertar. 4 a 17 anos. Essa você não erra mais. Você vai ficar feliz da vida. Olha que outra questão, número 9. A Constituição Federal, questão grande, mas é simples, né? Constituição Federal de 1988 estabelece que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família. Ó, direito do Estado, dever do Estado e da família. Por isso que eu falei, a família pode abrir mão da educação? Não, não pode. Ó. É dever, tá? Dever do Estado e da família. Dos dois, tá? Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Nesse sentido, segundo o artigo 208, é correto afirmar que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Olha, a pergunta repetiu com novas palavras, né? Botar um textão, o aluno vai olhar e falar, nossa, que texto enorme. Mas a pergunta é simples. Ele quer saber a idade obrigatória da educação. Olha que moleza. Então vamos ler aqui, ó. A. Educação básica obrigatória e gratuita dos 6 aos 14 anos de idade. Ah, isso aí, moleza. Já eliminei. Já eliminei porque eu sei. A educação infantil em creche e pré-escola, as crianças até 6 anos de idade. Já eliminei. Já eliminei, né? Criança, ó, 5 anos aqui, eu sei, quis me enganar. Vaga em escola mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade? Será que é isso? Vamos ver. A educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Olha aqui a nossa alternativa, bonitinha, né? Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Você não vai esquecer essa. Cair, você vai acertar, vai lembrar de mim. E atendimento educacional especializado aos portadores, né? Aqui faltou, né, gente? Faltou. Aqui, então, tá incompleta aqui, então não dá. E a gente está falando do artigo 208, aqui tá completinho aqui, ó, é a letra D de dado, ó, gabarito letra D, né? Letra D de dado, certo? Aqui ficou incompleto, então a gente marca a letra D de dado. Correto. 10. Ah, essa pergunta é grande, hein? Vamos ler aqui, ó. De acordo com o artigo 208 da Constituição Federal da República, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Aí ele botou vários incisos aqui, ó. Olha só o tamanho dessa questão, gente. Vários incisos e fez aqui, ó. Apenas afirmativa 1, 2, 3, 4, tal. Olha só, eu sempre dou uma dica para os alunos. Olha a resposta, para você já começar a olhar as alternativas com um olhar mais atento.
Então aqui tem a possibilidade que todas sejam corretas. Tem aqui, ó. Por quê? Se não tivesse essa letra D aqui e tivesse aí só alternativas que não tinham todas, você saberia que alguma poderia estar errada. Já era uma dica. Mas não. Pode ser que todas estejam corretas. Então vamos analisar uma a uma. Educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos que ela não tiver acesso na idade própria. Ok, essa primeira, o que eu faço? Se eu entender que ela está certa, eu marco aqui certinho. Tá certo. Então eu vou olhar aqui, ó. Minhas alternativas todas têm 1, ó. Então tá ok. Todas têm 1, então realmente a 1. Né? Já é outra dica aqui, ó. Sim, todas têm 1 é porque a 1 tá certa, né? Ó que beleza. É assim que você vai matando a prova, ó. Se tem tudo tem 1, ó. Tudo tem 2. Tudo tem 3. Ó, 1, 2 e 3 tá certa, porque aqui é todos afirmativo correto, eu não precisava nem ler. Ó, se aqui tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e todas estão corretas, todas aqui estão corretas. Então vou só ler para conferir, ó. Progressiva universalização do médio gratuito está certa. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Tá vendo aqui como só foi até aqui naquela questão? Tá correta? Agora vamos ver a 4. 4. Educação infantil em creche pré-escola, as crianças até 5 anos de idade. Opa, tá correto também. Então vou olhar lá minha alternativa. Aqui, ó, a 4 tá correta. Aqui não tem a 4, aqui não tem a 4. Então eu já elimino a e eu já elimino a C. Eu só estou entre a B e a D agora, ó. B e D. Ó, beleza, hein? B e D. Vamos ver. B e D. A 5, acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Eu lembro disso também, tá lá. Né? Então a 5 está certa. Se a 5 está certa, né? Mas aqui, ó. Não tem 5, ó. Não tem 5 aqui. E agora, hein? Não tem 5 aqui. Então vamos ver. Eu acho que já caiu aqui. Acho que todas devem estar corretas, porque você não tem a 5 aqui, a 5 está certa. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando, mas eu vou checar, né? E atendimento meritocrático. Opa! Meritocrático? Tá errado, né? Se tá errado aqui, nós estamos com problema nessa questão, né? O gabarito deu C, vamos ver aqui, ó. Gabarito C. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, porque a 7 está errada, né? Eu comi bola aqui, gente, pulei alguma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5 correta. Aqui, eu não vi, tá certo, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 estão corretas, porque a 7 está errada. Não tem nada de atendimento meritocrático. Eu não vi a 5 aqui, gente, ó. Comendo bola aqui, tá vendo? Por isso que é importante ler todas, ó. Serve de exemplo para vocês, ó. Tá valendo aqui, ó. E aqui eu cortei uma questão aqui, pensei que tinha cortado, mas não, ó. Tinha 5 aqui, eu não percebi aqui, ó. Então, ó, a 1 está correta, a 2 está correta, a 3 está correta, a 4 está correta, a 5 está correta, a 6 está correta. Qual que não está correta? A 7, gente. A 7 não está correta. E o gabarito é letra C. Perceberam como esse tipo de questão pode enganar a gente? Né? Olha só, eu não tinha anotado a 5 aqui. Já ia passar batido. Mas quando eu vi a 7 errada, eu falei, opa, então a D eliminou. Então eu fiz alguma besteira aqui. E é assim que a gente tem que fazer, gente. A gente tem que ler toda a prova, porque para não acontecer isso aqui que vocês viram. Então, esse é um exemplo ótimo de quando a gente está fazendo prova, a gente precisa ler a questão até o final, porque senão a gente pode errar. Então, o gabarito aqui, ó, eu percebi o erro aqui lendo a 7, ó. O gabarito é a C. 1, 2, 3, 4, 5, 6 estão corretas. Gabarito, letra C certa, né? E assim a gente encerra a aula. Depois eu vou fazer o complemento desta aula, né, com aqueles artigos que faltaram, também com questões. Muito obrigado e acompanhe o nosso canal aí, se inscreva, tem várias aulas aí sobre Constituição, enfim, tem vários temas aí. Muito obrigado e até uma próxima.